Olá a todos, estamos aqui em nome de um projeto da FAMEVITA para a troca de conhecimento entre as mulheres sobre a saúde delas. Eu me chamo doutora Malu e sou ginecologista obstetra formada na Universidade Federal de São Paulo e também fiz a subespecialização em reprodução humana. Eu sou a doutora Mirela Borges, eu também fiz ginecologia e obstetrícia na Universidade Federal de São Paulo e me especializei em cirurgias ginecológicas e cirurgia vaginal, mas tenho uma grande queda por hormônios. Então, hoje a gente queria compartilhar o conhecimento com vocês sobre a síndrome dos ovários policísticos. Vamos lá? Bom, gente, então vamos começar. Vamos conversar um pouquinho sobre a síndrome dos ovários policísticos, carinhosamente conhecida como SOP pela gente. E vamos começar explicando o que é uma síndrome. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, e a síndrome dos ovários policísticos em si, ela não tem uma causa exatamente definida. Por isso é tão difícil, às vezes, fazer o diagnóstico e também o tratamento, porque são vários sintomas que podem acometer essa mulher e alguns são antagônicos. Então a gente tem que pensar qual que vai ser a linha de tratamento e a linha diagnóstica que a gente vai ter que seguir. Ela é o distúrbio endócrino metabólico mais comum da mulher, podendo afetar aproximadamente até 10% dessas mulheres. Então a gente precisa ficar muito atenta para ver se é realmente a síndrome do ovário policístico ou não. Uma dificuldade grande que a gente sempre tem do diagnóstico é que várias mulheres não conhecem o próprio ciclo. Quando é o primeiro dia da menstruação, você tem que anotar esse primeiro dia e sempre ir anotando sempre o primeiro dia das menstruações. Com isso que a gente vai definir se o ciclo é realmente regular ou não. Porque é muito comum a mulher achar que não é regular o ciclo porque não vem exatamente no mesmo dia. Várias mulheres têm um ciclo de 28 dias que acaba culminando no dia 6 ela menstruar. Mas isso não quer dizer que não seja regular, porque o ciclo até 30 dias a gente considera um ciclo regular. Pensando num ciclo de 30 dias, sempre vai passar um mês. Passa um mês, aí um mês começa menstruando no começo, outro no final. E isso pode ser regular, a gente só precisa ter esse calendário. E é muito difícil a mulher realmente saber que tem que fazer o calendário menstrual. Para a gente entender melhor o que acontece, eu sempre gosto de explicar o que acontece no ciclo menstrual, porque é muito importante a gente entender a normalidade para a gente conseguir entender o que vai acontecer. No ciclo normal, o que vai acontecer? No início da menstruação, que é o primeiro dia da menstruação, os hormônios estrógeno e progesterona estão baixos e o FSH ele começa a subir. Então, esse começo, ele é marcado por um recrutamento folicular. Vai crescer vários folículozinhos até chegar na ovulação. A ovulação em si vai estar com esse estrógeno alto, ainda sem progesterona, e vai ter um pico do LH, que é um dos hormônios que a gente fabrica no cérebro. Nesse momento, um óvulo sai e os outros folículos, eles começam a degradar. Nessa degradação, eles produzem um pouquinho de testosterona, que aí dá um pouco mais de libido nessa fase do ciclo menstrual. E depois começa a ser produzida a progesterona por esse cisto que rompeu. Aí começa a fase secretora, que a gente fala, que o endométrio ele já está crescido um pouquinho por causa do estrógeno, a progesterona estabiliza esse endométrio e quando depois de 14 dias, acaba o ciclo e tem a menstruação. O que acontece quando se tem o ovário policístico? Não existe a ovulação em si. Então, a gente sempre vai ter vários folículos pequenininhos que não acontece a ovulação
E esses folículos, eles produzem muito estrógeno. Então, o endométrio sempre vai estar estimulado, sempre vai estar gordinho. O LH vai estar sempre aumentado, mas não vai ocorrer essa variação hormonal que culmina com a ovulação. Então, a gente nunca vai ter a fase secretora. Vai acontecer que o endométrio vai estar sempre estimulado e não tem ovulação. Pode causar uma infertilidade por causa desses hormônios que vai estar sempre o estrógeno alto, sem progesterona, acaba produzindo mais testosterona. Isso é que vai culminar com a síndrome dos ovários policísticos. Adicionado a isso, também uma característica muito importante é que a insulina é um hormônio que vai determinar um aumento da testosterona circulante. Então, normalmente não é um diagnóstico do ovário policístico, mas normalmente as pacientes têm uma resistência insulínica alta. Então, cada vez elas precisam produzir mais insulina. Essa insulina vai fazer um papel parecido com o do LH, culminando com maior formação de testosterona, piorando tanto o ciclo menstrual quanto as características que a gente fala que é dos andrógenos, que é da testosterona, como acne e o aumento de pelos. Então, só para condensar tudo, para a gente entender um pouquinho melhor desses hormônios, eu queria falar um pouco então dos andrógenos, que, enfim, é a testosterona que faz o maior efeito, que na mulher o excesso dos andrógenos vai causar acne, aumento de pelos, calvície, que é quando cai o cabelo, principalmente na parte frontal. Então, mulheres que têm a queixa disso, não são todas que têm no ovário policístico, precisa ter algum método que a gente consiga abaixar um pouco essa testosterona e melhorar esses sintomas. O estrógeno, então, é o hormônio que a gente fala que é um hormônio feminino, né? Na fase do ciclo que é esperado que ele esteja, ele tem vários benefícios, mas se ele está constantemente alto, ele tem ações deletérias também, como o endométrio está sempre gordinho. Sem a ação da progesterona, ele vai continuar crescendo, pode gerar sangramentos excessivos, tem uma predisposição maior até algum câncer de endométrio. A progesterona é o hormônio que vai estabilizar o endométrio e na hora que ela e o estrógeno caem, é que vai ocorrer a menstruação normal. E a progesterona, ela vai ser produzida pelo corpo lúteo, que é o que ficou no ovário do produto da ovulação. Então, quem tem SOP não ovula e acaba não produzindo a progesterona que vai proteger esse endométrio. Bom, gente, espero que tenha ficado um pouquinho mais clara essa parte para vocês de como acontece a síndrome dos ovários policísticos, que é uma desordem endócrino-metabólica caracterizada pela anovulação crônica e, com isso, acarreta em alterações hormonais importantes.